Vamos falar agora sobre uma classificação que divide as imunidades entre imunidades objetivas ou imunidades, subjetivas. As imunidades objetivas se referem à imunidade também denominada de imunidade real. As imunidades subjetivas se referem também pelo nome de imunidade pessoal. Então veja que esta imunidade objetiva, vamos trazer aí um exemplo emblemático de imunidade objetiva e tratar dela nesse ponto, que é a imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel para sua publicação, que é a denominada imunidade cultural ou imunidade de imprensa. Vamos a esse tema? Vamos lá. Imunidades subjetivas, objetivas e mistas. Temos essa classificação aí na doutrina. Considera-se a forma ou previsão da norma imunizante. Se a imunidade é subjetiva ou pessoal, é aquela que leva em consideração o sujeito. Isto é concedida pela norma constitucional em razão da qualidade da pessoa. Por exemplo, a imunidade das entidades sindicais dos trabalhadores, entidades sindicais dos obreiros, entidades sindicais dos empregados. Veja já, por sua vez, por outro lado, que a imunidade objetiva, também denominada de real, é concedida em virtude da qualidade da coisa, do objeto ou da mercadoria, ou seja, se refere à matéria tributável. Em outras palavras, temos como exemplo clássico a imunidade de imprensa, a imunidade cultural, que defende a liberdade de imprensa, que é a imunidade referente a livros, jornais, periódicos e o papel para sua publicação. Como vimos no início também, que a nova imunidade, a imunidade musical, também é objetiva. Então perceba que temos também, por sua vez, a imunidade mista, que envolve aspectos subjetivos e objetivos, envolve aspectos pessoais e reais. Como exemplo categórico, temos a imunidade pertinente ao ITR, no que se refere às pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Por que ela é uma imunidade mista? Veja que ela se refere tanto à coisa, a res, que é a pequena gleba rural definida em lei, e a lei do ITR define ela, como se refere à pessoa, ao aspecto subjetivo, que é o quê? O proprietário que não pode possuir outro imóvel. Chama a sua atenção que esta imunidade foi alterada por uma emenda à Constituição. Verifique que, atualmente, nos dias de hoje, odiernamente, não é necessário que esta pequena gleba rural, que os empregados dessa pequena gleba rural sejam pessoas da mesma família. Porque antes da alteração pela emenda à Constituição, era necessário que, para ter imunidade, além de ser pequena gleba rural, era necessário que as pessoas que trabalhassem na pequena gleba fossem da mesma família. Hoje não há mais necessidade deste requisito. O único requisito aí subjetivo é em relação ao proprietário que não pode ter outro imóvel. Ele não pode ter outro imóvel. Então, por que ela é mista? Porque envolve aspectos objetivos e subjetivos. Os objetivos, pequena gleba rural. Os subjetivos são a questão, na verdade, na prática, de o proprietário não possuir outro imóvel. Ok? Vamos dando sequência. Veja que a imunidade que vamos aqui aprofundar, a imunidade cultural ou de imprensa, ela é objetiva, pois se relaciona aos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Portanto, isso aqui é fundamental e tem jurisprudência do Supremo. Se você acompanhar a nossa palestra gratuita na área de palestras do IOB, tem 2 palestras sobre jurisprudência lá. Importante você assistir. Você vai verificar o seguinte, que
houve decisão do Supremo Tribunal recente em relação a imposto de renda, discutindo essa questão da imunidade objetiva. E essa decisão reiterou, ou seja, consolidou ainda mais a jurisprudência do Supremo de que a imunidade cultural é objetiva. Veja o que disse o Supremo. Disse o seguinte, que não se estende às editoras, autores, empresas jornalísticas ou de publicidade que permanecem sujeitas à tributação pelas receitas e pelos lucros auferidos, ou seja, editoras, autores, empresas jornalísticas ou de publicidade, elas continuam pagando imposto. Só não se paga o imposto referente aos jornais, aos livros, aos periódicos e o papel relativo à sua impressão. Ou seja, o dono de uma editora poderá continuar tendo que pagar imposto de renda. Porque a imunidade se refere a réis, a coisa. É uma imunidade real, objetiva. Somente livros, jornais, periódicos e o papel para sua publicação. Preste atenção nisso, beleza? Vamos seguindo. Com efeito, não são alcançadas pela imunidade cultural os impostos incidentes sobre os rendimentos, imposto de renda à pessoa física e imposto de renda à pessoa jurídica, das atividades da livraria, da banca de jornal ou dos empresários desse ramo, ou seja, empresários do ramo editorial, jornalístico. Também chamada de imunidade cultural, está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D. Veja que ela visa concretizar direitos fundamentais. O que a imunidade cultural ou imunidade de imprensa visa concretizar? A livre manifestação do pensamento, a atividade artística, intelectual, científica e da comunicação e o acesso à informação. Ou seja, visa dar uma maior facilidade a empresas jornalísticas e empresas que trabalham com a editoração de livros, jornais e periódicos. Por quê? Porque facilita a imunidade cultural ou de imprensa a livre manifestação do pensamento, né? Facilita aí a atividade cultural, a atividade artística. Perceba que, segundo a súmula 657 do STF, a imunidade cultural abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Veja que o STF, por sua vez, compreende que o poder constituinte originário não fez qualquer ressalva quanto ao valor artístico ou didático da publicação. Então, preste atenção junto comigo. Playboy, que tem mulher pelada, Sex, que tem mulher pelada, essas revistas são imunes? São imunes sim. Basta que haja conteúdo. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não faz restrição à livre manifestação do pensamento. Como tem um recente filme que eu assisti, houve uma discussão, né? A mulher, aquela... O Hanson, né? Uma artista aí famosa, né? Ela entra no quarto do namorado, encontra o namorado vendo filme pornô, né? Eu posso trocar dizendo que ele estava vendo revista pornô. Aí ela conta, o que é isso? Faz um maior escândalo que ele não podia ver, não sei o quê. Aí ela fala bem assim, diz o seguinte: o que é isso? Porque você vê esses filmes pornôs, não tem qualidade nenhuma, e esculhamba com os filmes pornôs. Aí o namorado fala o seguinte: você também me leva para aqueles filmes babacas, mentirosos, de romance. Aí ela fala: mas aqueles filmes babacas de romance ganham prêmios. Aí ele fala: e os filmes pornôs também, né? Tem Oscar também dos filmes pornográficos. Então veja, essa discussão a gente pode trazer aqui para a questão da imunidade cultural de imprensa. O Supremo não analisa o valor artístico ou cultural, né, do jornal, do periódico ou do livro. Ele analisa apenas se tem conteúdo. Então, veja que, conforme o Supremo,
A Constituição não faz qualquer ressalva quanto ao valor artístico ou didático, a relevância das informações divulgadas ou a qualidade cultural de uma publicação. De certo, ou seja, por conseguinte, não cabe ao aplicador da norma constitucional afastar a imunidade cultural instituída para proteger direito tão importante ao exercício da democracia por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação. Vamos imaginar aquela Scarlett Johansson, que ela fosse juíza de primeira instância. Certamente, se houvesse uma discussão ali sobre uma revista pornô, ela ia tirar a imunidade. Certamente, a sua decisão seria reformada, seria alterada por um tribunal de instância superior. Por quê? Porque ela estaria desobedecendo a jurisprudência do Supremo, que não faz qualquer ressalva à relevância cultural ou artística da publicação. Isso é importante. Nesse sentido, por exemplo, o Supremo já entendeu que a imunidade alcança o álbum de figurinha, alcança as listas telefônicas, as chamadas apostilas de concurso ou apostila de estudos, considerando-as manuais técnicos didáticos. Entretanto, é bom salientar também, de acordo com a jurisprudência do Supremo, que o algo, tem que ser considerado livro, jornal ou periódico, o que não inclui, por exemplo, cadernos e blocos de papel para anotações, livros contábeis, calendários, agendas de anotações e encartes exclusivos de propagandas distribuídos com jornais e periódicos. Porque aqui veja que esses encartes têm que ser colocados à parte dos jornais e periódicos. Se o encarte de publicidade vem com o jornal, dentro da publicação do jornal, o Supremo já entendeu que há imunidade. Então perceba por que o Supremo exclui aquele caderninho que tem na cara o Reinaldo Ginechini, porque ele exclui aquele caderninho que tem na cara Brooke Shields, exatamente porque ali não tem conteúdo nenhum, é tudo em branco. Ou seja, para ter imunidade, tem que ter conteúdo. O livro de contabilidade vem em branco. Se vem em branco, não tem conteúdo, ou seja, não pode ser considerado um livro, um jornal, um periódico, ou seja, não faz ressalva ao valor cultural ou artístico, mas tem que ter algum conteúdo, ok? Vamos seguindo. Veja aí no concurso da ESAF para Procurador de Contas de Goiás e também o concurso do CESP para TCE, Tribunal de Contas do Estado do Acre, e o concurso aí do CESP para promotor de Sergipe. Foram cobrados, respectivamente, os seguintes itens, ou seja, são 3 itens, vamos ver se eles estão corretos ou se eles estão errados. Primeiro item, a imunidade tributária incidente sobre os livros só é extensível ao papel nele utilizado se a obra tiver fins didáticos educacionais. Incorreto! Não precisa ter fim didático educacional. Basta que haja conteúdo. Não há limitação relativa ao valor cultural ou artístico. Tem que ter conteúdo. Como disse muito bem numa decisão do Linde Case, o caso emblemático que consolidou a jurisprudência, foi uma decisão da ministra Ellen Grace. Então veja que está errado este item. Próximo item. As normas relativas à imunidade tributária devem ser interpretadas restritivamente, razão pela qual os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos adesivos não estão alcançados pela imunidade prevista na Constituição para os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Incorreto. Você viu que os álbuns de figurinhas têm imunidade. Terceiro item, as editoras que têm como única atividade a produção de livros e jornais estão imunes ao imposto incidente sobre a renda. Incorreto também. Veja que as 3 alternativas são incorretas. Você viu que a imunidade é objetiva. Se a imunidade é objetiva, não abrange o imposto sobre a renda incidente na renda auferida pela editora. Ele abrange os livros, os jornais, os periódicos e o papel para a sua impressão. Ou seja, não abrange o imposto de renda. Então, a alternativa anterior é incorreta. Eles não estão imunes ao imposto incidente sobre a renda. Falso. Todos os 3 falsos. Próxima questão. Conforme o entendimento do STF, o parágrafo 7º do artigo 195 da Lei Magna constitui imunidade subjetiva. Verdadeiro.
Por quê? Porque essa imunidade, que você bem sabe que é uma falsa isenção, ela se refere à imunidade pertinente às contribuições de seguridade social das entidades de assistência social. Ou seja, leva em conta o sujeito, o aspecto pessoal. Até a próxima.